Queridos, eu quero ler um texto com vocês, João capítulo 21. João 21. Depois de, versículo 15. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Ô Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou entristecido por ele ter dito pela terceira vez aquilo: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse então: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. O tema dessa ministração é mesmo assim. Coloca aí no telão, mesmo assim, coloca 3 pontinhos, mesmo assim. Mesmo assim, porque 3 pontinhos, porque eu quero te responder mesmo assim o quê? Queridos, às vezes eu falo algumas coisas a meu respeito aqui, vocês pensam que como eu sou pregador é cheio de jargão, pregador é cheio de histórias, pregador é cheio de boas palavras, né? De bons ditados. E ele tem que falar coisas para encher a sua pregação de coisas. E às vezes a gente fala alguma coisa aqui que talvez você pense que eu falei para encher, e no Brasil a gente fala de encher linguiça. E na verdade, isso que eu falo às vezes aqui, eu não estou enchendo linguiça. Irmãos, a minha esposa, ela veio aqui e falou algumas coisas a meu respeito hoje, você ouviu, que também deu a impressão que ela está enchendo linguiça. Porque quando a gente está com o microfone na mão, algumas coisas que a gente fala ou faz, dá a impressão que a gente está fazendo para ganhar o coração do povo. Mas a minha mulher, você pode até falar isso de mim, porque eu sou mais falador e tal, conta história. Mas dela não. A Adri, ela é tímida e ela não gosta de certas coisas, até que eu faço, ela não gosta. Para a Adri chegar aqui diante de vocês e falar o meu respeito, algum tipo de elogio como ela fez hoje, ela fez porque ela realmente fez do coração, e eu não sei nem por que ela estava sentindo de fazer isso. Porque, na verdade, eu não sou esse cara que talvez ela pintou aqui hoje. Ah, meu marido, blá, 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 não sei o quê. E depois, eu não sei se você prestou atenção, ela desceu, me abraçou ali. Então, dá a impressão que eles estão criando um cenário, né, de romantismo para apresentar para vocês. Um cenário romântico. Já falei, você pode falar isso até de mim, mas dela não. Porque ela não é assim. E se a Adri fez isso hoje é porque realmente ela está sentindo algo a meu respeito. Obrigado, Senhor. Eu espero que isso dure, né, até de noite. Agora ela ficou vermelha.
Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que isso que aconteceu aqui agora na minha vida chama-se graça. Você não tem ideia do marido que eu fui. Terrível. Você não tem ideia de quanto humilhação ela passou. Você não tem ideia de quantos pedidos de perdão que eu tive que fazer. Mas pedir de perdão, irmão, parece coisa boa, e é. Mas dependendo do que você está pedindo perdão, dói demais para quem está ouvindo. Verdade ou mentira? Dói muito. E você não sabe quantos perdões eu já pedi, que quando eu pedi foi uma dor profunda na alma dela. E isso agora a gente vai fazer 25 anos de casado em junho. E você já está convidado para estar aqui na nossa cerimônia. Vamos fazer uma cerimônia do Tamires, se você conseguir voltar, não sei, em junho. Vamos fazer a cerimônia aqui. As meninas estão convidadas também. Vamos fazer a cerimônia aqui para toda a igreja, se assim Deus quiser, né? Já falei, padrinho, não dá nem para fazer projeto, porque vai saber se vai ter que ser online, né? Não sei, talvez não dê para fazer presencial. 25 anos depois, está aqui a minha mulher com o microfone na mão, me elogiando na frente de vocês, dizendo sobre a submissão que ela tem, que não faz nada sem perguntar para a gente primeiro, dizendo que me ama, desce do altar, me abraça, canta junto comigo, etc, etc, etc. Tudo isso parece muito lindo de se ver. Mas eu não fiz nada. Ou melhor, eu fiz alguma coisa, mas o que eu fiz de negativo, o que eu fiz de errado para ela no decorrer desses 24 anos e meio, foi muito superior, em vezes, em quantidade, em tamanho, do que eu fiz de coisas boas. Aí você fala, poxa, se pôr na balança, o que eu fiz de ruim e o que eu fiz de bom, a balança vai fazer o seguinte, vai fazer isso, o peso do ruim é isso. Aí você pergunta, e como que depois de 24 anos você está recebendo elogios, abraços, carinho e etc. Diga assim comigo, a graça. Porque a graça é um favor que você não merece. Nunca se esqueça disso. A graça é um favor que eu não mereço. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui, não estou enchendo linguiça. Eu não mereço e eu tenho ciência disso. Por isso eu estou falando para você. E depois de tudo isso, aos 24 anos e meio de casado, já não mais tão belo, tão bonito, porque eu era bonito, continuo simpático ainda, tá bom, esse é o que eu nunca tive. Mas depois desse tempo todo, com uma coisinha aqui do lado, na frente. Não, é maldade isso aí. Quem foi que falou uma coisinha? Não, isso é maldade. Alguém cochichou, eu ouvi. O sujo falando mal lavado. Agora vocês vão declarar para mim. Declare para mim assim. Mesmo assim, ela te ama. Se eu falar mais 3 palavras, você vai entender a pregação de hoje. Tudo que eu fiz para ela, eu fiz dezenas de vezes. Tudo que eu fiz de ruim, eu fiz dezenas e dezenas, para não dizer centenas de milhares de vezes mais ruim para Deus. Eu posso não ter bebido e nem me viciado, ou feito algumas outras coisas que as pessoas do mundo fazem. Mas todo o resto eu fiz. Todo o resto.
nervoso, ofensivo, egoísta, tudo de ruim. Porque alguém diz que, né, eu não gosto de crente quando o crente fala assim, que parece que problema é só fumar e beber. Parece que problema na vida dos outros é só fumar e beber. Não existe outro problema. Mentira! Em certo sentido. Então era melhor que eu tivesse sido um bêbado do que fazer o que eu fiz com a minha esposa, por exemplo, de ofendê-la com algumas áreas. Talvez era melhor então eu ter sido um viciado em alguma coisa. Talvez era melhor eu ter feito outras coisas do que fazer o que eu fiz em outras áreas. Então não venha dizer para mim que um pecado é maior do que o outro. Aqui todos nós somos iguais em nossos pecados. Todos somos iguais. Não olhe para o outro dizendo que o outro é melhor, eu sou melhor do que o outro, porque você viu ele não sei o que, ela não sei o que. Meu irmão, todos nós somos iguais. E mesmo tendo feito para Deus centenas e milhares de vezes mais coisa ruim do que eu fiz para minha esposa, os anos se passaram. 42 anos. Se passaram. E Ele deixou eu pegar esse microfone hoje para ensinar pessoas, para orar por pessoas, para apresentar bebê que é dele, não é meu, para fazer tantas coisas. Cara, quem que acredita em um homem desse? Se eu fiz tanta coisa ruim para Deus, e eu fosse Deus, eu não acreditava em mim. Eu não sei se você está me entendendo. Se eu fosse Deus, eu nunca ia entregar esse microfone na minha mão. Nunca mais. Falar, cara, você não vai pegar esse microfone, não vai. Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo que eu aprontei, mesmo depois de tudo que eu fiz de errado, mesmo depois de tanto pisar na bola com Ele acredita que o meu arrependimento é verdadeiro, e Ele pergunta, filho, você está arrependido? Eu falo, tô, papai. E Ele fala, então tá bom, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou deixar você continuar. Aí eu pergunto, então, Senhor, eu vou voltar para o final da fila. É assim, vamos voltar para o final da fila. O Senhor vai me jogar lá para o final da fila? Olha para mim, olha para mim, olha para mim, para mim, para mim. Olha para mim. Você vai me jogar para o final da fila? E Ele diz, não, filho. Você vai continuar aqui, ó. Da onde você parou. Então, quando eu olho para esse amor de Deus, quando eu olho para essa imensidão de um amor que perdoa desse jeito, e permite a gente continuar da onde a gente parou, e muitas vezes nem é da onde a gente parou, Ele coloca a gente ainda na frente, ainda Ele passa a gente na fila, sabe? Ele corta a fila e fala, não, fica mais na frente. E quando eu olho para esse tamanho desse amor e desse perdão que Deus tem para me dar, eu olho para mim e me sinto pequenininho demais com relação a quem eu sou. Porque eu não tinha que estar aqui. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia ter a mulher que eu tenho. Eu não merecia ter o filho que eu tenho. Eu não merecia ter a filha, a neta, a nora que eu tenho. São pessoas demais, cara. Aquela alegria para um pai, a esposa está aqui, o filho está ali trabalhando ali, a filha estava aqui dançando, a nora veio hoje de manhã, não veio hoje de manhã, mas vai vir à tarde, enfim. Todo mundo no altar, todo mundo trabalhando para o Senhor. Aí você olha o histórico da vida desse homem, e você fala assim, esse cara não merece ter isso tudo. E eu vou repetir, você está certo, você está certinho. Eu também acho, eu concordo com você, eu não mereço. E vou repetir porque que eu falei tanto aquilo. Eu não estou enchendo linguiça. Isso é algo que eu levanto e acordo, e no meu coração, ontem de tarde, eu estava sentado atrás, verdade ou mentira? Eu estava sentado no fundo da minha casa. Eu comprei uma cadeirinha de praia. Eu comprei uma esteira de praia e coloquei atrás da minha casa, para me sentar e olhar para o céu. E como ela é mais jeitosinha, né? Você senta, ela inclina assim. O pastor Aguinaldo chamou de cadeira ostentação. E eu sentei lá ontem, só que eu sentei virado para casa, eu não sentei virado para o céu.
E ontem eu sentei para cá, virado para minha casa, por causa da chuva, que estava chovendo. E quando eu olhei para minha casa, eu chamei a Adri, e eu falei, Adri, você consegue ter memória de onde a gente saiu? Você consegue ter memória de como que era nosso quarto, quando a gente dormiu 10 anos sem janela? Sem janela, literalmente, um quarto sem janela. Você tem memória disso? E ela, amor, eu sempre lembro de tudo que nós passamos. E quando eu olho para tudo isso, irmãos, e vejo que o Deus me deu, eu só consigo ver algo. Um favor que eu não merecia ter. Não merecia ter essa família, não merecia ter a casa que eu tenho, não merecia ser pastor desta igreja, não merecia ter os pastores que eu tenho como discípulos, e eles me respeitando, me chamando de pai. Olha que coisa louca, eu não sei de onde que esses meninos tiraram isso da cabeça. Com histórico que muitos deles conhecem qual é. Eles sabem das histórias. E ainda assim estou aqui. Aí alguém pode levantar e dizer, você é um sortudo. Que sortudo que esse homem é. Não há sorte aqui. Eu não ando com sorte. O que há sobre a minha vida é algo chamado graça. Porque depois de tudo esse histórico terrível, mesmo assim, Ele me ama. Eu li essa história de Pedro porque você já sabe quem foi Pedro, sim ou não? O cara que Jesus confiou nele. Tirou ele de uma pesca. O cara era um empresário falido. Pedro era um empresário falido. Vocês querem conhecer uma figura de Pedro mais clara do que você conhece? Assistam lá. Não sei se a Tamires conhece esse aplicativo chamado The Chosen. Já viu falar? Hein, Tamires, lá vocês conhecem The Chosen? É um aplicativo, baixa ele. São uma série de filmes, mas é de uma maneira diferente. Que eles contam as histórias dos discípulos, como eles eram. E lá tem a história de Pedro. E Pedro realmente ali, o escritor do The Chosen, o roteirista, ele pensou como eu sempre pensei assim. E o roteirista, ele teve a mesma visualização que eu. O roteirista levou Pedro e mostra Pedro antes de Jesus chamá-lo, cheio de dívidas. Cheio de dívidas, as pessoas procurando ele para cobrar impostos, enfim. E o Pedro estava nessa situação, empresário falido. Pescador, ele tinha uma empresa de pescaria com seus amigos em falência, falido. E Jesus nos chama, diz para ele, me segue, tira ele de todo aquele trabalho que não estava dando lucro, traz Pedro atrás dele agora. Pedro agora está com Jesus, Jesus agora tem as suas bênçãos vindas do céu, e Pedro anda na sombra das bênçãos de Jesus. Pedro agora abastece a sua família, paga impostos, todos os impostos de Pedro foram pagos por Jesus. Eu não sei se vocês lembram disso, que Jesus tirou moeda da boca do peixe. Lembram disso? Para pagar impostos. E impostos de Pedro também foi pago. Jesus curou a sogra do Pedro, ou seja, deu assistência médica para a família. E Pedro andou com Jesus, Jesus deu para Pedro a unção de curar pessoas, porque em Lucas 10 diz que os discípulos saíram e eles curaram pessoas, eles expulsaram demônios, ou seja, em 3 anos e cerca de 3 anos e meio que eles andaram juntos, o Pedro foi totalmente abastecido, próspero e começou a se sentir gente de novo. O que você daria para alguém, a pastora ministrou sobre ofertas, o que você daria de volta para alguém que te deu tantas coisas? O que você daria de volta? Repete comigo, agradecimento. Eu seria muito grato, não é? Por alguém que fez tantas coisas por mim. E eu vou te dizer o que Pedro deu para Jesus em troca. Ele negou Jesus 3 vezes. O seu amigo. Ele negou dizendo, não conheço esse cara, não sei quem ele é. E ele só foi se tocar que ele tinha negado Jesus 3 vezes quando o galo cantou. Vocês estão aqui? E quando a ficha caiu em Pedro que o galo cantou, ao invés de ele correr para a cruz, ele sumiu. Porque a Bíblia fala que lá aos pés da cruz só estava João, junto com a mãe de Jesus. E onde estava o Pedro? O Pedro vazou.
Quando a ficha caiu, o que ele deveria ter feito, já que ele se tocou que tinha negado Jesus? Ele deveria ter caído lá perto do pé da cruz, dizendo: Jesus, me perdoa, antes de o Senhor morrer, eu sei que o Senhor está morrendo aí, Jesus, mas se o Senhor estiver me ouvindo, me perdoa. Não é assim que ele deveria ter feito, já que a ficha caiu? Mas não. Além dele ter negado Jesus, ele fugiu, ele vazou e disse: eu não quero nada com isso. E a vergonha, o medo, a timidez, viu a besteira que ele tinha feito, fez ele se esconder. E pior do que isso, se você ler o João 21, você vai ver que Jesus já tinha tirado ele da empresa falida. Jesus não tinha tirado ele da empresa? Sim ou não? O que Pedro volta a fazer em João 21? Diga comigo: Pedro volta a pescar. Mas Jesus tinha falado para ele que ele não era mais para voltar a ser empresário, não era isso. Ele queria que Pedro fosse outra coisa, ele tinha um ministério para Pedro. Ou seja, irmãos, Deus fez tudo errado. Ele contrariou o desejo de Jesus, contrariou a profecia, contrariou a palavra, contrariou a amizade, contrariou o caráter, contrariou tudo que era para ser feito. Pedro fez tudo errado, tudo ao contrário. E aí, quando chega aqui nesse texto que eu acabei de ler para você aqui, Jesus tem um encontro com Pedro. E Jesus começa a ver se tirava do coração dele algo que estava lá dentro preso e espremido. Pedro, você me ama, filho? E é claro, alguém que fez tanta coisa errada, alguém que pisou tanto na bola, ia responder o quê? Eu te amo. Você vai acreditar em mim? Depois você pisa na bola com a mulher, faz tudo que você faz de errado com a sua esposa. Aí você chega e fala: amor, eu te amo. A mulher está acreditando nisso? Não dá para acreditar, irmãos. Não dá para acreditar no mentiroso, não dá para acreditar em alguém que me negou, não dá para acreditar em alguém que agora há pouco dizia que nem me conheceu, eu vou acreditar nesse cara. Jesus disse: Pedro, você me ama? Ele: te amo. E Jesus pergunta 2, pergunta 3. Claro que ali estava tendo um joguinho de palavras de Jesus, até no sentido para poder lembrar Pedro vamos dizer assim, do que ele tinha feito. Jesus usou aquele artifício ali, de perguntar 3 vezes, porque 3 vezes ele tinha negado, agora 3 vezes ele ficou meio assim de falar. E na última vez, já triste, angustiado, porque era como se Jesus estivesse jogando na cara dele, foi assim que ele sentiu. Porque as pessoas que falham, as pessoas que erram, toda vez que o outro, o que foi ofendido, pergunta alguma coisa, o ofensor já acha que está jogando na cara, não é assim? Então, quer dizer, eu pedi perdão para minha esposa e agora, se ela quiser tocar num assunto qualquer depois, já vou. Por que você está falando disso? Não é assim que a gente é? Não, ela só está querendo conversar um pouco e tal. Não, mas por que você está querendo? A gente já fica ofendido, achando que está jogando na minha cara. E Pedro já ficou meio assim, entristecido, e foi abaixando a cabeça. Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe de tudo. E Jesus conclui 3 vezes também. Ou melhor, enquanto Jesus perguntava 3 vezes, Jesus afirmava 3 vezes. Foi 3 afirmações de Jesus. Pedro, eu te chamei lá 3 anos atrás. 3 anos atrás eu te chamei para ser pescador de homens. Eu dei a você um ministério, eu já disse para você o que eu queria de você, há 3 anos e pouco atrás. E eu vim aqui hoje, eu repito, eu quero que você seja pastor. E ele perguntava, e ele dizia para Pedro: eu continuo querendo que você seja pastor. E quando ele perguntou a 3ª vez, ele falou: Pedro, olha para mim, eu disse para você lá atrás, eu repito agora pela 3ª vez, eu quero que você assuma essa autoridade que eu lhe conferi. E agora eu vou agregar o que não está escrito na Bíblia, e é a minha pregação para você. O Pedro dizendo para Jesus, aqui parafraseando: mesmo assim? Mesmo assim? Tendo feito tudo isso? Mesmo assim, tendo feito tudo errado, tudo que não deveria ter feito, mesmo assim, o Senhor ainda quer que eu cuide da sua igreja? E Jesus diz: sim, filho,
apacenta as minhas ovelhas. E talvez essa linguagem minha está te dando, o diabo pode vir confundir sua cabeça e dizer, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar, eu posso me prostituir, eu posso arrebentar com toda a minha vida, que já que ele vai me aceitar mesmo assim, eu posso fazer tudo o que eu quiser, que está tudo certo. Não, não é isso que Jesus disse. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que cada vez que você errar, ou toda vez que você errar, se houver um coração arrependido dentro de você, como tinha naquele dia, o Pedro estava arrependido. Pastor, mas como você sabe que o Pedro estava arrependido? Aí eu vou precisar olhar para o outro que não estava. Quem? O Judas. Como é que você sabe que o Judas não estava arrependido? Porque o Judas sentiu peso de remorso. O peso do remorso é diferente de arrependimento. O remorso, ele só está assim, com aquela sensação ruim, de ter feito alguma coisa errada, porque todo mundo ficou sabendo, e deu no que deu, ele não esperava que dava aquilo. Quer ver a diferença de um marido arrependido e um marido com remorso? O marido arrependido, ele vai e falha com a mulher dele. Só que ele viu a falha que ele fez, e ele ficou tão mal, que ele decide nunca mais fazer o que ele fez, e ele vem na esposa, e fala, esposa, eu vou te contar algo que pode acabar com o nosso casamento hoje. Mas eu não posso ficar com isso dentro de mim. Eu já não estou praticando mais. Eu fiz isso uma vez e nunca mais. Mas eu preciso te falar. Eu pequei contra você, eu errei, eu cometi uma falha. E eu preciso do seu perdão. Quem é que foi falar para ele que ele tinha que pedir perdão? Ninguém. Quem descobriu o que ele tinha feito? Diga comigo, ninguém. E por que ele foi? Porque ele estava arrependido. Agora, o que você acha daquele outro marido que cometeu o mesmo pecado, o mesmo, mas que a vizinha viu e contou para outra vizinha, porque vizinha conta para outra antes. E vizinha contando para vizinha, chegou em quem? No filho. Porque o filho da vizinha era amigo do filho. E o amigo do filho disse, você sabia que o seu papai contou toda a história. E o filho agora, porque ama a sua mãe, agora ele vai denunciar e diga, mãe, você não sabe o que o pai fez. E agora o filho está revoltado com o pai. A mãe está revoltada com o marido, os vizinhos estão sabendo e dizendo que ele é um crápula, ele é um sem vergonha, um safado, e agora, com toda a casa caindo, tudo sendo destruído, a moral dele ante os vizinhos, o caráter ante os filhos, o amor ante a esposa, está tudo destruído. O que esse homem faz agora, depois de um ano? O que eu disse do outro? O outro fez uma vez, e ele viu a burrada que ele tinha feito e se arrependeu. E contou para a esposa antes de qualquer pessoa e pediu perdão e nunca mais fez. Esse outro, o que ele fez? Ele ficou um ano cometendo o mesmo erro. Agora que a casa caiu e que ele vê estrago dentro de casa, o que ele faz? Ele começa a chorar e vem para a esposa, amor, me perdoa. Eu nunca devia ter feito isso com você. Isso é remorso ou é arrependimento? É remorso. A pergunta é que você deve fazer, se ninguém nunca tivesse descoberto, ele continuaria ou ele desistiria de continuar? Quem acha? Quem quer votar aí? Então ele não está arrependido, ele está com remorso. É o peso das consequências, diga comigo, remorso é sentir o peso das consequências. Não que o outro não tenha consequências, o outro também tem. Só que o outro vai ser aliviado pelo poder do arrependimento e do perdão. Só que esse outro que sentiu remorso, mesmo ele pedindo um perdão mentiroso, nunca ele vai conseguir sentir alívio. E o Judas, quando ele viu a besteira que ele fez, quando ele viu que Jesus estava sendo chicoteado, todo sanguentado, e chegou onde chegou, ele não esperava por isso.
Ele não esperava que ia chegar naquilo, ele achou que Jesus ia ser preso, talvez se ia mandado embora lá da cidade, alguma coisa, e daria tudo certo. Mas quando ele viu que o que ele fez deu no que deu, ele olhou para aquilo, para aquele estrago, e ele sentiu um remorso. E o que o remorso faz? Ele traz um peso de morte, e o Judas foi se matar. Escreve o que eu estou te falando aí, eu tenho certeza do meu Deus. Se Judas tivesse pedido perdão para Jesus, o Judas teria sido perdoado. Esse é o Deus que eu conheço, eu tenho certeza disso. Eu não falo isso sem medo de ser feliz. Se o Judas tivesse pedido perdão, o Judas teria sido perdoado. E eu vou falar algo para você, que talvez vai chocar o seu coração agora. Eu falei de um homem, agora eu vou falar de um anjo. Eu creio tão fortemente no amor de Deus, no tamanho do amor de Deus, que se Lúcifer, lá no céu, tivesse se arrependido, Deus tinha perdoado. Eu tenho certeza disso. A gente fala, mas por que Deus não perdoou? Por que Deus expulsou ele? Porque não houve arrependimento. Eu vou falar outra coisa que eu acredito. Eu acredito que se o Adão e a Eva tivessem se arrependido, Deus não tinha expulsado eles do paraíso. E como é que você sabe que o Adão não se arrependeu? Quando Deus foi perguntar para ele o que ele tinha feito, o que ele fez? Jogou a culpa na mulher. Ele justificou jogando a culpa na mulher. Olha, eu só estou assim por causa da mulher que o Senhor me deu. Jogou a culpa em Deus também. Ó. O Senhor me inventou uma tal de uma mulher aí, ó. Olha o que ela fez. A culpa é sua. A culpa é dela. Não tinha arrependimento em Adão. E a Eva? A Eva, quando Deus foi perguntar para ela, sabe o que ela fez? A culpa é da serpente. Nenhum dos dois assumiu a culpa e assumiu arrependimento, olhando para trás as besteiras que tinham feito e dizendo, Senhor, eu não sou digno, mas eu sei que eu não sou digno, mas me perdoa. Mas uma coisa eu quero te falar essa manhã para me encerrar. Qualquer um que está aqui, qualquer um que está na internet me assistindo, no Facebook, no YouTube, se você chegar diante de Deus com arrependimento, não importa o tamanho do seu pecado, Jesus está pronto para te perdoar. E mesmo assim, Ele quer te dar vida de novo. Mesmo assim, Ele quer entregar ministério de novo. Mesmo assim, Ele está pronto para te amar de novo, e de novo, e de novo. E alguém diz, mas então eu vou pecar, já que é assim. Já que é assim eu vou sair pecando. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que é um coração arrependido. Mesmo assim, independente das coisas, Deus permite você começar tudo de novo. E mais do que permitir, Ele acredita em você. Esses dias conversando sobre algumas pessoas, e eu fui abordado, e eu falei para alguém, eu digo, olha, eu acredito em Deus, eu acredito no que Deus pode fazer, eu acredito no poder de Deus de curar qualquer coisa, mas eu não acredito mais que essa pessoa pode fazer uma escolha correta, eu não acredito mais na pessoa. Não sei se vocês estão me entendendo isso. Eu perdi a minha crença na escolha da pessoa, não em Deus, na escolha que a pessoa poderia fazer. Eu não acreditava mais que ela poderia fazer uma escolha boa. Pode ser que eu esteja errado e com certeza eu estou. Depois, sempre que eu penso coisa ruim, Deus me dá um tapa depois e fala, não é assim. Mas eu senti isso e falei isso. Mas deixa eu te falar algo sobre Deus. Eu estou falando sobre mim, mas eu posso falar algo sobre Deus? Ele acredita em você. Sempre. Sempre. Ele acredita em você sempre. Vou repetir. Ele acredita em você sempre. Levante a sua mão, uma das suas mãos. Eu quero dizer em nome de Jesus, que independente do que você fez, independente do pecado que você cometeu, independente dos lugares que você andou, das pessoas que você falou, das tragédias que você ajudou a praticar ou cometer, ou os erros que você cometeu, Deus continua acreditando em você. Ele está pronto para perdoar o seu pecado, Ele está pronto para curar as suas feridas, Ele está pronto para sarar as suas dores. E se você perguntar
perguntar para Ele, mas Senhor, o Senhor ainda acredita em mim? Ele vai dizer, sim, eu ainda acredito em você, eu ainda acredito em você. Eu ainda conto com você, eu ainda quero o teu ministério sendo forte, eu ainda quero você trabalhando para mim, eu ainda quero você falando sobre mim, eu ainda quero você cuidando da sua casa, eu ainda quero você cuidando das minhas coisas, da sua família, dos filhos que eu te dei, eu ainda quero você fazendo tudo isso. Aí você diz, mas mesmo assim, Senhor, mesmo depois de tudo, e Ele diz para você, sim, porque eu te amo, e mesmo assim eu conto com você, mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu te chamo, mesmo assim eu confio, mesmo assim eu acredito, e mesmo assim eu quero você, filho, filha, do meu lado, diz o Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Rahamanase cantara la bashe manabalabas. Mesmo. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. O que dizemos, pois, sobre estas coisas? Se Deus é por nós, vou fazer a pergunta de novo. O que dizemos, pois, de todas essas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, glória, estende as suas mãos assim, ó. Estende as suas mãos assim. Estende as suas mãos dessa maneira. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos. Senhor, a partir de amanhã, começa mais uma fase difícil para o Brasil, para São Paulo. Nós temos ciência que o mundo inteiro está passando pelas mesmas coisas. Mas nós estamos nessa agora, nessa fase. E eu não estou orando por conta da fase vermelha. Eu estou orando pelo espírito de rebelião que está nascendo no coração de pessoas. Os empresários já não aguentam mais, já começou a fazer manifestação nas ruas. Pai, eu quero orar, é para o que está por vir. E eu não sei o que pode acontecer nesses dias nas ruas de São Paulo. Pode ser que tenhamos manifestações, pode ser que tenhamos tantas coisas ruins que podem vir a acontecer. O que eu quero te pedir para a tua igreja agora,
proteja os seus filhos. Nos proteja, Pai, blinda cada família, cada casa, cada negócio. As pessoas que têm loja, eu abençoo a sua loja, o seu comércio, para que não haja invasão, para que não invadam as suas lojas, os seus negócios. Todo espírito do roubo caia por terra em nome de Jesus. E eu senti no coração de orar também pela tua finança. Quero pedir que o Senhor proteja também as suas economias. Quero que o Senhor proteja as suas economias, para que você não seja roubado, seja na rua, seja pelos bancos, seja por onde for. Que o Senhor blinde também a sua área financeira. Eu te abençoo por uma semana de paz, uma semana de alegria e uma semana de conquista. E se mesmo assim, depois de 2h30, você ainda tem voz, e você concordou com tudo isso que aconteceu aqui, mesmo assim, dá um amém bem gostoso aí. Que Deus te abençoe. Vai na paz.